Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? No último vídeo eu falei um pouco pra vocês sobre como foi o processo para engravidar dos meninos, das inseminações que a gente fez e da in vitro, que acabou na gravidez deles. E eu deixei meio que pendurado esse assunto pra esse vídeo, porque eu achei que ia ficar muito longo, muita coisa pra contar, e eu acho que é até cansativo pra vocês ficarem escutando, pra mim, pra ficar contando, enfim. Esse vídeo é só sobre a gravidez gemelar dos meninos. Eu espero que vocês gostem e vem comigo. Como eu contei no último vídeo sobre nossa in vitro, a nossa gravidez, ela foi teoricamente planejada para uma gravidez simples, porque a gente colocou um embrião só planejando. A gente não sabia, a gente não tinha problema nenhum para engravidar, então a gente não sabia se a gente ia ter problema para engravidar ou não, problema para implantar ou não o embrião. Então a gente colocou um embrião só. E no primeiro ultrassom, a gente descobriu que tinham 2 corações batendo. Então esse embrião tinha se separado em dois indivíduos, né? 2 bebezinhos, 2 fetos. E a gente meio que ficou assim assustado, porque pra mim, na verdade, eu fiquei muito mais assustada do que meu marido. Ele ficou com uma cara de bobo, assim, todo bobão. Eu sempre ouvi histórias de que gravidez de gêmeos é mais complicada, é mais difícil. E pra mim foi uma surpresa. E essa história de, sabe, a gente pagou um, levou 2, tava com 2 crianças e a gente começou a meio que se preparar pra ter gêmeos. E as primeiras 16 semanas a gente tava muito feliz, a família inteira tava muito feliz, eram os primeiros netos dos 2 lados. Então eram os primeiros netos do lado da minha família, os primeiros netos do lado da família do meu marido. Então era aquela festa na família, eram gêmeos, todo mundo queria comemorar e mandava presente, aquela coisa toda, né? Então as primeiras 16 semanas foram muito alegres. A partir da semana 16, a gente, num ultrassom de rotina, a gente descobriu que o crescimento do bebê A, que era o bebê mais próximo do colo do útero, teoricamente mais próximo para sair, o crescimento do bebê A estava um pouco aquém do esperado, então ele não estava crescendo tanto quanto o esperado. Mas até aí tudo bem, a gente só tinha que ficar um pouco mais de olho nas próximas ultrassonografias pra gente ver o crescimento dele e acompanhar, porque às vezes pode ser que ele ficasse para trás no ultrassom e ele recuperasse essa perda no próximo. Então na semana 16 a gente continuou fazendo ultrassom a cada 15 dias, como era esperado pela clínica, e depois era o padrão com a minha médica, que era uma médica especialista em casos gemelares. Então a minha obstetra, na época a gente morava em Nova York, então a minha obstetra, ela era especialista em gestações de risco e gemelares, ela só trabalhava com gravidez de gêmeos. E a gente descobriu que o crescimento dele estava um pouquinho alterado e a gente continuou fazendo os ultrassons a cada 15 dias. Na semana 18, o crescimento do bebê A, que seria o Lucas, e daí eu vou abrir uma observação. Que a gente já tinha um nome de menino quando a gente descobriu que a gente queria descobrir ou não. Quando a gente decidiu que a gente ia ter filho, a gente tinha um nome de menino e um de menina, que é normal, né? As pessoas não tem de ninhadas, que as pessoas têm filhos individuais normalmente. Então a gente tinha o nome Lucas e Laura. E quando a gente descobriu que a gente teria 2 meninos, a gente sabia que era o Lucas e a gente ainda estava num processo de descobrir qual seria o nome do segundo, que seria o bebê B. Então por isso que o Lucas era o bebê A, porque A era o primeiro que já tinha nome escolhido. Então fecha a observação. Então a gente sabia que o Lucas não estava crescendo como deveria. Isso na semana 16. Na semana 18 a gente descobriu que o crescimento continuava abaixo do esperado. E isso seria mais ou menos 5 meses de gravidez. Então, pra se situarem, porque muita gente não consegue se situar em semanas de gravidez, então seria o equivalente assim a uns 5 meses de gravidez. A partir de então, eu fui colocada oficialmente em uma gravidez de risco, porque tem muita gravidez de gêmeos que acontece
normalmente que a gestação vai até o final, 36, 38 semanas, e os bebês nascem perfeitos com tamanho de crianças única, né, de gravidez única. Fui colocada num caso de gestação de risco. E a gente fez, mas nisso a gente continuou fazendo o ultrassom a cada 15 dias e monitorando esse crescimento. Na semana 20 de gestação, a gente estava bem no meinho da gestação. Na semana 20, a gente descobriu a causa do crescimento abaixo do esperado para o Lucas, que era o BBA, que ele estava com o fluxo do cordão umbilical intermitente. O que significa isso? Que o fluxo do cordão umbilical, ao invés dele só entrar, ele entrava algumas pulsadas e voltava um pouquinho. Então, de alguma forma, isso afetava o quanto ele recebia de alimento e afetava a capacidade dele de crescer. Com o Doppler, a gente descobriu o problema do cordão umbilical do Lucas e a partir de então, a gente virou oficialmente uma bomba relógio. No sentido que a gente não sabia quanto tempo ainda a gente teria de barriga, a gente não sabia quando ele entraria em sofrimento, a gente tinha certeza que eles nasceriam prematuros e a gente não tinha ideia de quanto eles nasceriam antes. Então a gente não sabia se com 20 semanas eles não são nem viáveis, não são fetos viáveis. E eu me lembro que foi no dia do meu aniversário esse Doppler das 20 semanas. E toda aquela euforia, toda aquela coisa de São Gêmeos, da felicidade, meio que foi um balde que viraram na nossa cabeça, da gente não saber, a gente já não sabia mais qual que era a nossa realidade na gravidez, a gente não sabia se eles iam ficar bem, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ter de gravidez, a gente não sabia nada. A sensação que eu tinha era exatamente essa, uma sensação de que eu era uma bomba relógio, só que eu não tinha o timer, eu não tinha como saber quando é que eu ia explodir. E a gente ficou nessa de tentar levar um dia de cada vez, festejar cada dia de barriga que a gente conseguia, cada semana que a gente conseguia. E a partir daí começou a nossa luta real na gravidez. E quando eu falo que pra engravidar, eu não acho que foi tão difícil, embora tenha demorado 3 anos. Quem assistiu o outro vídeo sobre as minhas tentativas de engravidar, a gente passou por algumas dificuldades, mas frente ao caminho que a gente olhava, a gente via um túnel, a gente não via a luz dele. É difícil a gente falar que a nossa dificuldade não é grande o suficiente. Foi difícil quando eu passei, mas a minha gravidez, eu falo que foi traumática. E eu não sei se, provavelmente sim, provavelmente isso tem peso, o fato de eu não querer engravidar de novo, porque eu realmente não quero correr o risco de passar isso de novo. Embora o problema que o Lucas tenha tido, poderia ter tido com uma criança só, e tem zero a ver com a in vitro em si. Então poderia ter engravidado naturalmente, ter tido esse problema com uma criança só. Mas foi acho que a primeira bomba que a gente recebeu, assim, de que eles tinham um problema, era um problema sério, de não saber até onde a gravidez ia continuar. E a gente tinha o fato de que o bebê A, que era o que tinha problema, ele ia definir essa gestação. Então o bebê B, que seria o Nicolas, ele estava perfeito, ele estava recebendo alimento, ele estava crescendo, mas obviamente ele ia ser afetado pelo problema do irmão, porque não ia ter como a gente tirar um e deixar outro na barriga. Então, a partir da semana 20, a gravidez passou a ser monitorada semanalmente. Então, ao invés de a cada 15 dias fazer ultrassom, eu passei a fazer ultrassom todas as semanas. Então, toda semana eu fazia ultrassom e a gente ia controlando, fazendo um Doppler por semana, controlando o cordão umbilical, o fluxo do cordão umbilical dos dois. E chegou num ponto que a gente era capaz de ler
o ultrassom. A gente sabia se o crescimento dele estava dentro do esperado, a gente sabia ler o Doppler, a gente conseguia ver quando é que estava voltando, quanto estava voltando o fluxo, e a gente sabia que a gente não estava melhorando, a gente estava ficando cada vez mais apertado em relação ao fluxo. E a partir da semana 20 a gente também passou a ter reuniões. A gente teve reunião com o geneticista e a gente teve reunião com o chefe da UTI neonatal do hospital, e a gente recebeu uma tabela que colocava, a gente foi colocado, né, a gente foi explicado numa tabela que colocava as semanas de gestação do parto e as chances de sobrevivência e as chances de ter sequela e quais os tipos de sequela. E você falar isso para uma pessoa que tá grávida, que sabe que eles vão ser prematuros, a gente começou a entender muito mais de uma coisa que a gente não tinha noção, e a gente começou a se assustar, porque você não quer que eles nasçam. Todos os dias eu ficava fazendo atividades com a barriga, tipo, atividades ou me mexendo pra sentir eles se mexendo, pra ter certeza que eles estavam vivos a cada segundo, a cada minuto. Eu ficava meio neurótica com isso. E a cada semana que a gente virava, toda quinta-feira a gente virava uma semana, a cada semana que a gente virava, a gente festejava, porque era uma semana mais perto da sobrevivência, e era uma semana mais perto deles não terem nenhum tipo de sequela. Da semana 20 à semana 24 a gente começou a fazer os monitoramentos semanais, e na semana 24 a gente teve uma piora do fluxo sanguíneo do cordão umbilical do Lucas, e daí os médicos sentaram com a gente, tipo, de novo, explicaram que com 24 semanas as chances de sobrevivência eram muito pequenas, eles estavam muito pequenos, o Lucas menor ainda, porque ele não estava nem crescendo o esperado para uma criança de 24 semanas. E provavelmente, se eles fossem nascer naquele momento, eles não sobreviveriam, e se eles sobrevivessem, eles teriam sequelas de visão, sequelas de audição, de um monte de coisa, porque obviamente eles estavam muito imaturos para nascer. Mas daí a gente começou com os monitoramentos 3 vezes por semana, né? E eu tinha que ir para o hospital a cada 2 dias. E a gente fazia o Doppler e o monitoramento a cada 2 dias para acompanhar quantas semanas mais a gente ia conseguir segurar eles na barriga. E a sensação de ser uma bomba relógio aumentava, porque você via o negócio piorando, o fluxo caindo, e a gente não sabe até que ponto a gente pode fazer alguma coisa. A minha médica, eu me lembro de ter pesquisado muito sobre alimentação para ver se alguma coisa que eu pudesse comer faria diferença na gravidez, e a gente começa a achar que a gente pode fazer tudo, que a gente pode ajudar de alguma forma. E daí eu descobri que se eu comesse muita proteína, li em alguns lugares que se eu comesse muita proteína, eu poderia ajudar no aporte de vitaminas para os bebês. E daí minha médica falou que não tinha nada que validasse isso, mas obviamente mal não vai fazer. Então, se bem não vai fazer, mal também não, tipo, na dúvida faz. E eu me lembro que da semana 20 até a semana que eles nasceram, que foi a semana 30, eu engordei 25 quilos, que foi nessa tentativa de comer o máximo que eu pudesse de proteína para dar para eles. Eu tomava shake de proteína 3 vezes por dia, e eu comia loucamente. Eu acho que, óbvio, que eu descontava na comida toda essa ansiedade, e eu usava como desculpa o fato de que eu precisava da proteína, da comida para eles. Então foi meio que uma válvula de escape e uma tentativa de eu ter um pouco de controle numa situação que eu não tinha nenhum controle. Eu era simplesmente um vaso esperando pra pop. Daí da semana 26 para 27, na semana 26 para 27, a gente foi fazer o Doppler e o fluxo tinha ficado muito ruim. Eu saí do Doppler direto, já tava no hospital, né, já fazia os monitoramentos no próprio hospital, então eu saí do Doppler direto pro 5º andar, pra sala de parto, foi pra sala de preparação de parto.
porque é a ala da maternidade do hospital. E eu fui direto pra lá pra ser preparada pra fazer um parto. Então eles me deixaram de monitoramento 24 horas. Eles colocaram 3 ultrassons na minha barriga, um pra cada coração e um pra medir contração. E teoricamente eu iria fazer o parto no dia seguinte, né? Então eles estariam com 26 para 27 semanas de gestação. Mas durante essas 24 horas o fluxo, o batimento cardíaco dele estava ótimo. Eu fiz um Doppler de novo. O fluxo sanguíneo fez, ele estabilizou. E daí a minha médica decidiu deixar mais. Eu fiquei mais 4 dias, eu fiquei um total de 5 dias no hospital, sendo observada, e depois de 5 dias que o fluxo tinha estabilizado, tava ruim, mas estava estabilizado, ela deixou eu voltar pra casa. E daí eu voltei pra casa, tinha que ficar de repouso, não podia abusar, aquela coisa, eu ficava bastante deitada. Mas a gente conseguiu evitar que eles nascessem de 26 para 27 semanas. E daí, 15 dias depois, na semana 28, eu tava fazendo o Doppler de novo e o fluxo tinha piorado ainda mais. Então, foi vindo numa progressão da semana 20, essas pioras. Na semana 28 tava muito ruim o fluxo deles. E daí foi decidido que eu ia ficar internada. A partir de então, eu ia ficar internada no hospital. No próprio 5º andar lá do Mount Sinai, e ia ficar internada e com monitoramento 24 horas. Então, a partir de então, da semana 28, eu já fiquei no hospital. Eu ficava num quarto, eu até brincava que eu ficava num aquário, porque o quarto ele tinha a janela pra cá, daí a frente era a porta do banheiro, atrás era uma parede, e a lateral, que seria uma outra parede, era um vidro meio fosco, mas era inteira de vidro com a porta. Você via as pessoas passando, a luz do dia inteiro, 24 horas acesa, porque é a luz do hospital, então por mais que eu apagasse a luz, eu não apagava a luz. E eu fiquei da semana 28 até a semana 30, sendo monitorada todos os dias, fazendo Doppler todos os dias, e com 3 3 sensores de ultrassom na barriga, pra sentir o coração deles e ver se ele tava tendo contração. Eu nunca tive contração nenhuma, mas o coração deles estava sempre batendo muito certinho. Mas foram 15 dias deitada numa cama, de vaso, de bomba relógio, esperando. Então, não foram 15 semanas divertidas, mas eu sempre falei que eu poderia ter ficado mais 15 meses assim. Óbvio que eu não sou elefante pra ter filho de 15 meses, né? Poderia ter ficado mais 2 meses. Fiquei 15 dias, teria ficado 30 dias, teria ficado 45 dias se fosse pra segurar eles mais tempo na barriga. Mas no Doppler da semana 30 menos 1 dia, então eram 29 semanas e 6 dias, a gente fez o Doppler e o fluxo tinha ficado muito ruim, ele tava tendo uma volta, ele ia, né, você imagina assim, o coração pulsando assim. Então, ele vai, no que ele ia, ele voltava, ele voltava. E o fluxo do Lucas, ele tava voltando muito. E foi daí nesse dia, que foi uma quarta-feira, me lembro que foi uma quarta-feira, dia 12 de setembro, a minha médica viu, né, ela fez o ultrassom, e daí ela falou, a gente vai fazer a cirurgia amanhã, a gente vai fazer a cesárea amanhã, porque a gente chegou no limite, amanhã eles fazem 30 semanas, a gente conseguiu muitas semanas, desde a primeira vez que a gente achou que não ia dar, então a gente garantiu muito mais chance pra eles, só que agora eles têm que... Eles vão ter muito mais chance fora da barriga. E a gente marcou a cirurgia da cesárea pro dia seguinte de manhã. Eu avisei os meus pais, eles pegaram um voo na quinta-feira de manhã, chegaram na quinta-feira de noite depois do nascimento dos meninos. E eles nasceram de 30 semanas. O Lucas não tinha 1 quilo, o Lucas tinha 980 gramas. O Nicolas tinha 1,180 kg. O Nicolas foi 20% maior que o Lucas. Realmente, eu não sei qual é a sensação de você esperar por um filho nascer
foi difícil pra gente ir pra sala de cirúrgica pra tirar eles, não pra tirar, né, mas pra eles nascerem, porque a gente sabia que eles estavam nascendo muito prematuros, eles eram o que eles chamam de prematuro extremo. Eles nasceram de 30 semanas e a gente sabia que a gente ainda tinha um longo caminho pelo hospital, porque eles iam ficar na UTI, a gente não tinha noção de quanto tempo eles iam ficar na UTI, a gente não sabia como eles iam nascer em questão de maturação de pulmão, da parte respiratória, a gente não tinha ideia disso. Daí nas 24 horas antes, no preparativo para a cirurgia da cesárea, eu passei por uma terapia de sulfato de magnésio. Então foram duas bolsas de sulfato de magnésio via intravenosa, e a sensação daquilo é como se estivessem colocando o inferno dentro do seu corpo, porque dá um calor, que eu me lembro de ligar o ar-condicionado da sala no mais baixo. O Renato, que não sente frio de jeito nenhum, ficava tremendo com blusa e cobertor, e eu ficava pedindo pra enfermeira trazer ventilador e colocar na minha cara porque eu não tava aguentando de calor. O sulfato de magnésio, ele tem a função de proteger o cérebro prematuro de danos durante o nascimento. Então eles fizeram essa terapia de descer 2 sacos pro meu organismo para proteger os meninos, e eu realmente acredito que a gente estava sendo cuidado por muita gente boa. O hospital era muito bom, os profissionais eram muito bons, a gente foi cuidado muito. E a gente também teve... ninguém consegue tirar de mim que a gente teve muita proteção também, que a gente não podia ver. Porque a gente passou por muita coisa que a gente não tinha controle, a gente passou por muita coisa que a gente não sabia como esperar, como reagir. E no final das contas, os meus 2 ratinhos que nasceram lá, pititicos, estão aí, perfeitos. E eu acho que eu nunca sentei pra falar da minha gravidez inteira antes, e às vezes me dá umas palpitações lembrar disso, mas eu sei que de certa forma esse tipo de relato ajuda quem tá passando por isso, e você se sente meio que parte de um grupo de pessoas que passou por isso e que superou essa espera de bomba relógio que eu falo. Então eu espero realmente, gente, que quem tá assistindo e tá passando por isso, tenta achar o seu ponto de calma, porque o único controle que você tem sobre isso é você ficar calma. Você tem que se acalmar, porque a energia, eu acredito muito em energia, e a energia que você tem é a energia que você tem pra passar pro seu filho, pros seus filhos. Então, se a tua gravidez é de risco, se você tá de repouso, se você tá assistindo isso pensando que você não tem controle sobre nada, você tem controle sobre a sua energia e sobre a calma que você pode passar pros seus filhos. Eu conversava muito com os meninos, eu me lembro de ter escrito uma carta pra eles na noite anterior que eles nasceram, e eu vou ler pra eles um dia. E eu não sabia se eles iam poder um dia ler essa carta, e eu sei que hoje eu sei que eles podem, que eles vão poder ler essa carta. Eles estão quase sendo alfabetizados, eles vão poder ler essa carta que eu escrevi pra eles. E toda vez que eu leio essa carta, eu vejo a Carol que tava lá com muito medo, com muita esperança, e sem saber como é que ia ser o futuro. E hoje eu tô no futuro, nesse futuro que eu não conhecia, e eu fico feliz que as coisas foram do jeito que elas foram, elas se desenvolveram como tinham que ser. E hoje eu tenho esses 2 pirralhos malucos que não param quietos. E quando me perguntam por que eu sou tão grata, mesmo no meio de uma maternidade louca, mesmo vivendo num dia a dia insano, se você parar pra pensar, tudo que a gente passou, tudo da onde a gente veio,
A gente não tem como não ser grato por ter 2 crianças perfeitas, saudáveis, alegres, inteligentes. E eu não tenho como desejar mais pra eles do que o que a gente tem. E a mensagem que eu queria deixar pro final desse vídeo é: se você tá passando por dificuldade pra engravidar, se você tá passando por dificuldade na gravidez, não perde a esperança, nunca perca a sua esperança, que muitas vezes é só isso que a gente tem. Em alguns momentos é a fé e a esperança, é só isso que a gente tem. E eu acho até que eu evitei gravar esse vídeo durante muito tempo, porque eu não achava que eu seria forte pra falar numa sentada de tudo. E eu vejo que hoje eu sou, e eu espero que um pouco dessa minha força possa passar pra vocês que estão precisando. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado, que tenha dado esperança pra alguém que esteja assistindo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau.